Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa videoconferência de resultados para a discussão dos resultados aqui do primeiro trimestre de 2026. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no nosso site de relações com investidores após algumas horas do evento. Ainda, essa transmissão ela conta com tradução simultânea para o idioma do inglês e caso esta seja a sua preferência, basta clicar no botão na parte inferior da sua tela. O evento de hoje ele estará dividido em 3 momentos. O primeiro, o nosso presidente, Fernando Lemos, irá comentar alguns dos principais destaques e fazer uma abordagem inicial. Em seguida, o diretor Gonzaga irá mergulhar em grande detalhamento nos números de performance do primeiro trimestre. E, por último, finalizamos com a tradicional sessão de perguntas e respostas com os analistas de mercado. Iremos disponibilizar aí no chat a apresentação que será colocada aqui em tela hoje. Ela também se encontra já disponível no nosso site de RI. Então, senhores, gostaria de passar a palavra aqui para o nosso presidente, para nós iniciarmos o nosso evento. Presidente, com a palavra. Natan, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu queria aqui, antes de entrarmos efetivamente nos resultados, a gente fazer algumas análises, já que nós estamos chegando a 2 anos e poucos de gestão, queria falar um pouco tudo aquilo que foi feito aqui e de como a gente entende que está a instituição Banrisul. Há 2 anos e poucos atrás, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos algumas questões que nos preocupavam muito, então logo a gente olhou. Primeiro era o descasamento de mais de 20 bilhões de reais das nossas carteiras de captação e de crédito, né? Isso foi feito um trabalho pelo financeiro, a gente conseguiu equacionar hoje está próximo a 4 bi e se olharmos por dentro está completamente netado. Portanto, isso nos dá tranquilidade absoluta para que o banco caminhe sem sobressalto com relação a qualquer variação da taxa de juros. Outro aspecto preocupante que era da época eram as questões trabalhistas que incomodavam muito a instituição, aquelas ações coletivas de trabalho sobre a 7ª e 8ª hora. Ali tinha 2 questões a serem equacionadas. A primeira era a questão raiz, que era que como a Justiça tinha descaracterizado os chamados cargos em comissões, a 7ª e 8ª hora como cargo de confiança, portanto, passou a ser hora extra e calculada e deu todo aquele passivo trabalhista que vocês conhecem e está registrado nos balanços do banco. Nós, depois de uma análise, de um embate com o sindicato, conseguimos equacionar essa questão, reduzindo para 6 horas, acabando com a causa raiz desse problema. Então, o futuro do banco com relação a esse aspecto trabalhista, que era muito forte, muito pesado, e que vem machucando o balanço do banco nos últimos tempos, e o mesmo carregamento dele também, já nós iniciamos o ano negativo, né? Então a gente conseguiu equacionar a parte do futuro, e este ano agora, nós já divulgamos, a gente conseguiu fazer um acordo muito importante, né, com mais ou menos 40% do quadro de funcionários que estão envolvidos nessas ações, que foram feito um acordo para que nós quitarmos essa ação e será homologado agora nos próximos dias pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, já tudo equacionado, o que também nos dá muito mais tranquilidade para o futuro da instituição. As demais ações correrão seu curso normal, mas já está tudo provisionado, nós não teremos mais grandes sobressaltos com relação a ações trabalhistas no banco. Isso dá também outra questão bastante importante e de segurança para a instituição. Então, isso nos mostra que a gente está no caminho certo e agora a gente tem que acelerar também as nossas concessões de crédito também. O banco estava, na nossa visão, à época, um pouco alavancado excessivamente no crédito rural, a gente estancou o crescimento da carteira, estamos administrando sem grandes problemas com relação a isto, embora o Rio Grande do Sul tenha passado por 3 secas e uma enchente, né, mas as nossas carteiras de água estão adequadas e bastante administradas, então não temos grandes preocupações aí também. A nossa preocupação, agora que foi um pouco, a gente já antevia, mas foi um pouco acima do que nós imaginávamos, foi o endividamento da população do Rio Grande do Sul. Essa realmente, ela escapou, inclusive, da média nacional, e como os senhores conhecem, aqui nós também temos uma justiça bastante protetiva com relação ao consumidor, e mais de 35% das ações
das ações de superendividamento, elas estão calcadas aqui no Rio Grande do Sul, o que tem machucado um pouco também machucou um pouco a nossa fotografia do mês desse primeiro trimestre. Então, a gente está olhando isso com cautela, mas o que nos dá tranquilidade para a continuidade da instituição foram essas transformações que nós temos naquilo que efetivamente impactava, no futuro da instituição. Fizemos também as captações necessárias para poder manter o capital do banco, foi tranquilamente, liquidamos os bônus externos, fizemos operações internas com mais tranquilidade, portanto, mostra também um caminho tranquilo. A nossa captação, como é conhecida, continua muito forte, né, porque a gente tem aqui o conhecimento e a tradição no Rio Grande do Sul como a nossa instituição, é muito forte a nossa captação, que também nos dá uma tranquilidade, temos muito dinheiro na tesouraria, depois o pessoal vai mostrar, né? O que a gente pode avançar no crédito na hora que destravar toda essa confusão que está no Brasil com relação ao crédito, Selic muito alta, né? Inadimplência acima das expectativas de todo mundo, novos players aí no mercado com pouco cuidado, né? Tem toda uma confusão aí, mas que isso vai clareando agora, eu acho, no andar da carruagem. Portanto, nós estamos aqui bastante tranquilos e não satisfeitos, porque o resultado foi um pouquinho aquém daquilo que a gente imaginava nesse TRI, mas estamos tranquilos com relação ao futuro e a caminhada do Banrisul para os próximos anos. Então, a gente está bastante satisfeito com relação a tudo que a gente fez, né? Claro que a fotografia desse trimestre ela podia ser um pouquinho melhor, mas não nos assusta porque as nossas bases econômicas, os nossos fundamentos como instituição, eles estão arrumados. Investindo muito na TI, que também estava bastante desatualizada, conseguimos equacionar essas questões, começamos agora a umas modificações bastante importantes nas áreas de TI, o que está nos dando mais velocidade e vai nos ajudar também a conter os custos administrativos para frente, ganhando produtividade. Então, né, esse é o primeiro momento, Nathan, que eu queria consolidar e mostrar a radiografia da instituição, do que foi feito nesses últimos 2 anos, para que a gente perceba por que caminho a gente está dando para a instituição. Agora nós precisamos crescer um pouco mais no crédito, né, no crédito das pessoas jurídicas e na pessoa física, não ser tão dependente do consignado, e sim poder ampliar um pouco mais o leque para ter uma eficiência maior nas nossas rentabilidades. Se vocês olharem também o nosso financeiro, a gente já melhorou muito os nossos índices, né? Então, isso mostra que nós estamos aplicando os recursos nas linhas com mais spread, né? Também foi equacionado uma questão que vinha atrapalhando, que era a questão dos consignados com prazo excessivamente longo, né? E a nossa carteira de crédito consignado estadual é muito pesada, né? Ah, essa que estava com problema em relação a prazos muito longos e margem de possibilidade também excessivamente alta, o que levou a um endividamento muito grande aos funcionários públicos e levou também, consequentemente, a essa carteira que agora está sendo trabalhada como superendividados, né? O Estado reduziu essa condição para no máximo 84 meses, se não me engano, é isso, né? 84 meses e 35% o limite de comprometimento da receita líquida, né? Então, isso também baixou muito a capacidade de haver uma reconversão rápida da carteira, embora a gente já venha fazendo, se vocês olharem, também o nosso spread já aumentou um pouco nessa carteira, né? E a carteira do crédito consignado do INSS, essa é regulada pelo INSS, não, a gente continua trabalhando, né? E tem a nova carteira aí do CLT, né, dos consignados CLT, que a gente iniciou com cautela, porque as regras não eram muito claras, ainda não estava tudo muito definido. A partir de agora que a gente começa a trabalhar um pouco mais forte nessas carteiras para que a gente possa ampliar mais o nosso crédito. Mas então, o nosso caminho é, com segurança e com tranquilidade, continuar caminhando na direção de ampliar o crédito, mas naquelas linhas com mais rentabilidade, né? O crédito habitacional, né, a gente não tem fund, porque a poupança, né, simplesmente vai cada vez ficando menor, né? Então, as novas regras que o governo federal definiu, o Banco Central definiu, ainda não são muito compreendidas e nem muitas. E também com a Selic a 15%, pode fazer a regra que quiser, fica bastante pesado. Então, o que a gente lamenta, porque a gente gosta muito da construção civil, né, que é geradora de emprego, de renda, né? E esse ano nós tivemos uma colheita razoável no Rio Grande do Sul, um pouco deprimida pelos preços, né, que confusão da guerra, etc. aí, né? Tá um pouco deprimido os preços, mas pelo menos teve safra no campo que dá uma tranquilidade
melhor aos nossos agricultores. E a economia do Rio Grande do Sul, que ela depende aí, sobretudo no interior, funciona muito dependendo da safra e de como vai o agronegócio para que o comércio, a indústria, etc., avance também com mais tranquilidade. Então, a gente está trabalhando, vemos isso, temos aí grandes desafios ainda pela frente, mas a gente tem a crença absoluta que os nossos instrumentos e a nossa macropolítica dentro da instituição ela está no caminho certo, o que dá tranquilidade para o futuro da instituição. Muito obrigado, Tonatan. Um abraço a todos, estamos à disposição. Obrigado, presidente. Então, passando agora para a nossa segunda sessão, vamos passar aqui com o diretor Gonzaga para detalhar os números do trimestre. Diretor, com o senhor. Bem, boa tarde a todos. Dando sequência à nossa reunião, vamos apresentar nosso resultado do primeiro TRI de 26. Foi 221,6 milhões, uma leve queda em relação ao primeiro trimestre de 2025, de 8,2, um ROI de 7,9 nesse trimestre, com também uma ligeira queda de 1,4 percentual em relação ao primeiro trimestre de 25. Carteira de crédito teve um leve crescimento de 1,3, 64,3 bi, teve umas migrações internas, uma pequena redução aí, crédito imobiliário, crédito rural, e um aumento na carteira de câmbio e na carteira de crédito comercial, pessoa jurídica. Captação, carro forte do Banrisul, com 111,3 bilhões de reais, com crescimento de 13%, e nesse período tivemos, inclusive, nesse primeiro trimestre, tivemos uma redução na carteira de captação de 300 milhões de dólares, que foi uma liquidação do bondes que a gente tinha de emissão externa. Nossa margem financeira deu 1,7 bi, com crescimento de 12,5, puxada notadamente pela carteira comercial de maior rentabilidade e também a carteira de pessoa jurídica de maior rentabilidade. Custo do crédito teve um pequeno pique para 1,90, com 0,4 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2025. E a nossa despesa administrativa com 1,2 bi, com crescimento de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025, aberta depois lá na frente a gente vai ver, entre RH e recursos humanos e despesa e as demais despesas, vem em linha com a inflação a nossa despesa. Próxima tela é o teu próprio resultado, 241 no primeiro TRI de 25 versus o primeiro TRI de 26, que tivemos essa pequeno deslize aí de menos 8,2%. O último TRI de 2025 ficou um ponto fora da curva, então nós não estamos levando em consideração isso aí, que teve os ajustes no final de ano que aconteceram no balanço, que é de conhecimento de todos. O ROI com 9,3 no primeiro TRI de 25, já repeti isso, com 7,9 agora no primeiro TRI de 26. Dezembro também não dá para tirar como média e nem mediana, porque foi um resultado que ficou bem acima dos entregáveis que o Banrisul vem fazendo todos cada trimestre. Nossa margem financeira vem pontuando bem, no ano aí do ponta a ponta, primeiro TRI contra o segundo TRI primeiro TRI de 25 versus primeiro TRI de 26, com 12,5% de crescimento, e agora, mesmo medido no quarto trimestre, com o primeiro trimestre de 2026, quarto de 25, nós tivemos um desempenho aí de 7,3%, nossa margem financeira, fruto das carteiras de maior rentabilidade que estão centradas no crédito. Carteira de crédito, já tinha repetindo, tivemos no ano uma ligeira crescimento de 1,3, e no trimestre, medido com o quarto trimestre de 2025, uma queda de 1,1. A gente olhando as carteiras comercial, pessoa física puxada, um crescimento, um decréscimo de 2,5 e 1,4 no trimestre, notadamente no crédito consignado.
Crédito consignado, a gente tem a carteira que é consignada estadual, ela é uma carteira que não vem com crescimento, vem repondo aquilo que liquida e nem esse valor chega em função das mudanças que o Estado fez. Isso é muito bom para o mercado e para nós, para todos os bancos, reduziu a margem de consignável do funcionalismo. Apesar da gente ter uma carteira que está patinando no crescimento, mas a qualidade da carteira melhora a cada dia. Tá? Inclusive, evidente, refletindo na margem da carteira. O INSS, a gente tem uma operação mais centrada no balcão da rede de agência do banco. Nós temos uma operação que é mar aberto em todo o Brasil, que é uma subsidiária nossa que opera no crédito consignado fortemente no INSS, mas nós vamos lá com essas mudanças do INSS, com todo esse operacional que vem tendo no INSS, para as pessoas tirarem o consignado, margem baixa. Então, a gente vem devagar nessas carteiras, não vem estar repondo parcialmente as liquidações das carteiras. E na pessoa jurídica, sim, tivemos um crescimento aí no anualizado de 14,4%, com produtos mais conta única, que é carro-chefe, conta empresarial também, que é um produto importante, com um crescimento nesse trimestre de 15 pontos, 16 pontos quase, por cento, que são aquilo que alavancam, são as chaves de rentabilidade das carteiras. Carteiras têm inadimplência? Tem, mas elas, tanto faz a Selic está 5% ou 6% ao ano, ou está 15%, nesse tipo de mercado a inadimplência é a mesma, não muda muito, tá? E nem de cheque especial também. Então, não muda muito a volatilidade da taxa de juro, porque o mercado tem uma margem muito boa, mas tem uma pequena depreciação na inadimplência. Mas faz parte do jogo, a gente tem que saber operar esses mercados. Eu, particularmente, sou apaixonado por esses mercados. Até adiantamento de depositante, que tem gente que não gosta, mas eu gosto. Tá bom. Carteira de qualidade do crédito. Aí, aquele gráfico bem da esquerda, o primeiro gráfico, a gente está para mostrar, deixar bem transparente, aquela parte de baixo do gráfico seria em linha se tivesse ainda a existência da 2682, certo? Então, nós sairíamos de uma inadimplência de 2,2 lá em dezembro de 20, em março de 25, e estaríamos com 3,2. Então, esse foi o crescimento que teve na inadimplência. Tá? Nos créditos, mais de 90 dias. E essa diferença, tá, 1,6 com 0,7, é aqueles créditos que vão ter um tempo maior, porque antes de 60 dias já começava a baixar para prejuízo. Agora vai 18 meses, tem crédito que vai em 24 meses. Então, tem um acumulado na carteira que vai ser baixado ao longo do tempo, que depois no quadro de baixo já começa a dar sinal das baixas para prejuízo. Então, deu esse 1,6 aí que totalizou o 4,8 da inadimplência. Então, está bem separado aí. Vem um crescente da parte que é 1,6 ali, em função dos 18 meses que fica na carteira, para baixar para prejuízo, e alguns créditos 24 meses. Então, esse é o ponto que já está demonstrado claramente na carteira. No quadro da direita, está lá 1,9 é o nosso custo do crédito, com as liquidações de crédito que fez as recuperação de crédito baixado para prejuízo, menos o que está parte da PDD, que aí vai dar um líquido aí de 542 milhões, bateu agora em 31 de março. Aqui bateu 1,9, do custo do crédito. Na parte de baixo, ali da quadra da esquerda, começou já a dar uma maior amortização dos créditos baixados para prejuízo pelas regras da 4966, que foi 342 milhões agora nesse primeiro trimestre de 2026. E o índice de cobertura, por óbvio, né? Se está lá 1,6 lá na carteira, está acumulando esses créditos que vão ser baixados para prejuízo, dá um pequeno declínio no índice de cobertura desses créditos, que bateu 145% no último trimestre. Na sequência, aí nós temos os estágios 1, 2 e 3, que é importante a gente observar, estamos aí 91,8%, 92% da carteira está no estágio 1, tá? Crédito sadio, a leitura anterior, eram os créditos dos rates A, B e C, tá? Que são basicamente isso aí, quase fazendo uma certa analogia com o passado. Tá? O estágio 2, 1,4,
é uma carteira menor, tá? Mas tem uma cobertura de 1,4 e 6,8 no estágio 3 da carteira. Tá? O que significa isso? Como está alongando os 18 meses e 24, que está acumulando no pote, como diz o Werner aqui, no balde 3, está acumulando no balde esses créditos, vão ficando, vai ficando, esse percentual vai ter um pequeno acréscimo ao longo desse período, que talvez nessa mesma conversa, no ano que vem, em 2027, esses números vão começar, essa curva, na nossa avaliação, vai começar a ter um pequeno declínio, porque o que entrou em janeiro de 2026 vai começar a baixar agora em junho de 27, e assim sucessivamente, a tendência dessa curva é a movimentação muito baixa. Tá? Mas dentro da carteira, que tem dentro da carteira com mais 90 dias, que tem em ativos problemáticos que foram carregados, tá? Que foram arrastados em função das regras do jogo da 46 e da 4966, tem 21% da carteira que é sadia, tá? E é liquidada por caixa todo mês, a maioria desses créditos tendo liquidação. Tá? E aí temos os índices de cobertura nos estágios 1, 2 e 3, tá? 1,4, que é aquele crédito que já nasce com pequena PDD, tá? Já na contratação do crédito já tem que ter um pequeno sinal de PDD para ele, em função do LG e das classificações das carteiras, pelas regras do jogo, 25% no nível do estágio 2 e 68% no estágio 3, porque é aqueles créditos que todo mês vai um pequeno valor de 5% da carteira até chegar aos 18 meses para integralizar toda a PDD dessa carteira. Toda a necessidade de provisionamento, se o crédito não for recebido nesse período, vai ser baixado para prejuízo e aí vai estar 100% provisionado. Por isso que deu 68%. Estamos bem protegidos nas carteiras, tanto no índice global de cobertura, quanto nos índices das carteiras aberto no detalhe, no amiúde dos estágios 1, 2 e 3. É uma coisa que a gente tem muito cuidado com essas carteiras em função de uma proteção do crédito. Despesa administrativa, como já tinha comentado, tivemos uma ligeira número, admitimos alguns empregados, teve o período de férias, sempre tem alguém se aposentando, então teve um número de 7,8, mas vai cair na curva logo, logo, agora, a partir de setembro, volta aí para próximo do dissídio, tá? E as demais despesas administrativas está em linha com a inflação, até um pouquinho abaixo, 4,6. Na global deu 6,4. Então, as despesas abertas por linha que a gente controla, e despesa e custo é que nenhum, e a gente tem que estar sempre cuidando e cortando todos os dias, né? Quanto a nossas receitas de prestação de serviço, dezembro é um mês especial, tem a receita de adquirência, que sempre tem um faturamento a mais no comércio, e a adquirência vai junto. Tivemos uma receita um pouco maior em dezembro, e voltou para o mesmo nível do ano de 2026, no primeiro trimestre de 25, versus o primeiro trimestre de 26, com uma leve alta aí de 0,70%. Alguns itens abertos tem ali, conta corrente, cartões, seguro e outras receitas. Consórcio foi um acuramento de despesa que vinha, de receitas que vinha, que foi contabilizado em janeiro, em dezembro de 2025, deu esse pequeno valor, mas também estou falando de 4 milhões de reais aí. Foi um provisionamento, uma despesa uma receita que foi apropriada. Não fere no número global. Captação vem um bom desempenho, estamos falando em um crescimento de 13%, trimestre contra trimestre, do primeiro TRI de 2025 versus o primeiro TRI de 2026, com um ponto percentual nesse trimestre, fim de dezembro de 25 versus março de 26, que é aquilo que eu havia comentado, foi um resgate de 1 bilhão e 700 aproximadamente da operação que nós tínhamos do bonds emitido lá fora, que era para capital nível 2, que nós fizemos uma captação de nível 2 ainda no ano passado, no montante de 1 bilhão 850, depois mais adiante a gente vai ver os nossos números do nosso capital brasileiro. O custo de captação vem se mantendo o mesmo, tá? Isso é muito importante. É aquilo que o presidente já havia colocado no nosso ALM das nossas carteiras,
de crédito e de ativos indexados e pré-fixados de crédito e captação indexada no CDI e pré também. Nós vemos trabalhando com o pré, estamos com crescimento importante nessas carteiras pré-fixadas, justamente para fazer o ajuste do balançamento do banco, tanto ativo quanto passivo, para não ter surpresa nenhuma com taxa de juro e manter a margem a margem financeira das operações sem solavancos de disparada de taxa de juro ou quando a taxa cai é bom, né? Mas quando ela sobe, aí não fica legal. Tá? Nossos fundos administrados está de bom tamanho, vemos com bom desempenho, notadamente de RPPS, dos fundos de previdência dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, também produtos dos fundos de renda fixa que a gente tem, que são carro-chefe, empresas, pessoas jurídicas que gostam desse produto para ter a liquidez com uma boa remuneração. Enfim, a nossa captação vem com bom desempenho e a gente vem com controle tanto de captação de curto e prazo mais longo. Durante dessa nossa captação está com 24 meses, então é muito sustentável a nossa captação, com um custo bem amigável. Capital, que eu já havia comentado, ficamos com dezembro é um ponto fora da curva, que nós tínhamos esse resgate para fazer em janeiro do bonde de 300 milhões de dólares. Fizemos esse resgate, mas mesmo assim ficamos com uma Basileia de 17,5 e o nível 1 também muito confortável com 14,1. Tá? Com a natureza da nossa operação, que somos um banco de renda fixa, com a captação que acabamos de ver, um banco que tem folga de Basileia, temos espaço para crescer no crédito e temos folga da Basileia, temos caixa, muita liquidez no banco, tá? E temos um espaço para crescer no crédito tranquilamente. Tá ali, foi um BI 850 emissão das letras financeiras subordinadas para fazer nível 2 e a recompra dos 300 milhões de dólares que eu havia comentado, que eu já comentei no início. Senhores, seria isso aí. Estamos à disposição para as perguntas aí, coordenada pelo nosso colega Natan aqui. Legal, obrigado, diretores. Obrigado, diretor Gonzaga. Então, vamos dar início aqui à nossa sessão de perguntas e respostas. Antes, só passar algumas orientações básicas e rápidas. Caso você deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, pode sair da fila abaixando a mão. Então, vamos iniciar aqui. Gostaria de começar a nossa sessão de perguntas, abrindo o espaço aqui para o Ricardo Buchpingel, do BTG Pactual. Ricardo, tudo bem? Nos ouve bem? Oi, Natan, tudo bem? Escuto bem. Ótimo, nós também. Show. Obrigado aqui pela oportunidade de fazer perguntas. De um lado, vocês comentaram no call que a estratégia da companhia a longo prazo envolve crescer em linhas de maior rentabilidade, que geralmente também são linhas que têm maior risco, né? Mas dado também os comentários iniciais em relação ao risco de crédito, que tem vindo pior que o imaginado nesse ano, principalmente na pessoa física, faz sentido a gente imaginar o banco reduzindo um pouco o apetite a risco para esse tipo de crédito, talvez postergando um pouco dos benefícios dessa estratégia a longo prazo? E também em relação ao que foi originado nesse cenário, né, que se provou um pouco mais adverso, né? Consegue ajudar a gente a entender como vocês estão vendo, né? Qual seria o potencial aí, pico de inadimplência e se com os dados que vocês já observaram em abril e maio, se dá para notar alguma melhora na formação de inadimplência que rodou próximo aí de uns 700 milhões aí no trimestre? Obrigado. Tudo bem. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela pergunta aí. Em relação ao crescimento de carteira, nós temos, pelas nossas avaliações, um espaço muito grande de crescimento na pequena e média empresa. Nós ainda temos uma base bastante com muito potencial aí de crescimento, e a ideia é que a gente faça isso colando recebíveis e a Vero, que o banco hoje tem uma empresa de adquirência que é a Banrisul Pagamentos, que poucos bancos têm. Então, nós estamos explorando isso
no mercado aí para crescimento de carteira. A ideia é não crescer o crédito sozinho, mas sim numa parceria, trazendo recebíveis aí para dentro do banco, o que vai garantir uma qualidade melhor da carteira. Na pessoa física, nós estamos aí avaliando, tem também potencial aí, expansão da base, principalmente nós temos uma base ainda que tem potencial para alavancar aí no crédito. Nós tivemos aí um decréscimo na carteira de crédito consignado, que já foi comentado aqui, no ano de cerca de 10%, puxado aí pelo consignado do Estado, pelas medidas e pelas mudanças no próprio produto. Isso vai levar ainda 1 ano e meio, 2 anos, e aí nós temos aí a oportunidade de voltar a crescer. Porque além da redução do prazo, nós tivemos uma redução de margem aí, que no final do dia representa 10%. Então, para rodar essa carteira aí, ela vai demorar ainda um pouquinho. No não consignado, no ano, nós tivemos um crescimento aí de 10%, que foi com produtos de crédito pessoal não consignado, produtos rotativos, aí cheque especial e cartão de crédito rotativo. O banco tem ainda um espaço grandioso para crescer em cartão de crédito, meio de pagamento na pessoa física, e é o que nós estamos fazendo e remodelando as carteiras. Em relação ao indicador de inadimplência, a nossa expectativa é que que nós chegamos no pico, aí talvez tenha ainda algum pequeno avanço aí, mas nós não acreditamos em avanço significativo. Por quê? A safra do Rio Grande do Sul, agrícola, ela foi boa, então, o que tem aí ainda é uma depressão em relação ao preço, que está abaixo da expectativa, mas a cadeia vai rodar muito bem aí, e a gente já sente aí, pelos números de abril, aí, um arrefecimento aí na pendência. Internamente, também nós estamos melhor organizados, nós reestruturamos toda a nossa área de cobrança, e na sequência aí nós estamos terminando 2 processos licitatórios, onde nós vamos ter 6 empresas aí de call center e plataforma digital que vai nos ajudar a cobrar o pequeno varejo. A nossa carteira de pendência, os 20 maiores clientes pendentes, eles representam 6% do total da pendência, e o maior cliente, que representava 30% desses 20 maiores, nós já resolvemos no mês de abril. Ela é uma carteira muito pulverizada, então, assim, de pequenos valores, o que demanda assim, muitos braços para se cobrar e para se regularizar. O Desenrola Brasil aí na pessoa física, o 2.0, vai nos ajudar isso. Nós já temos aí muita procura em cima disso. Já decidimos aderir ao programa e estamos em fase aí de homologação do sistema junto ao Banco do Brasil, ao FGO no caso. Em relação ao Pronamp, também que teve uma mudança aí, onde tem uma ampliação do valor por empresa, né, que pode ir até 500 mil. Então, nós vamos aproveitar essas linhas aí para crescer na pessoa jurídica com os bons clientes e fidelizando ainda mais os recebíveis dos cartões de créditos através da nossa empresa de adquirência. Ricardo, eu não sei se ficou ainda alguma dúvida, mas eu fico à disposição. Não, tá super claro. Obrigado. Desculpa, eu só queria complementar com 2 pontos. Primeiro, que a carteira de câmbio também tem um potencial de crescimento bastante significativo, né? Nós crescemos 27% no ano passado e temos espaço para crescer bem mais, porque ela está bem longe do share médio que o Banrisul tem em outros produtos. E a segunda observação é que o crescimento em linhas de maior rentabilidade, ele tem que ser analisado não pela inadimplência, mas pela relação entre a perda esperada e a rentabilidade da carteira, ou seja, a receita que ela gera. Gonzaga já falou isso, é um produto que o Banrisul sabe explorar muito bem e que tem uma rentabilidade positiva, que está demonstrado pelas margens financeiras que a gente vem alcançando. Ótimo, obrigado. Perfeito, obrigado a você, Ricardo.
Vamos avançando aqui, então gostaria de trazer aqui a abertura do áudio do Antônio Ruê, do Bank of America. Antônio, tudo bem? Nos escuta? Boa tarde, pessoal. Escuto sim, me escutam bem? Sim, boa tarde para ti. Manda ver. Beleza, muito obrigado pelo tempo de vocês. São duas perguntas aqui do meu lado, né? Então, uma vai no NII, vocês comentaram brevemente ali durante a apresentação, né, na questão da sensibilidade a juros. Então, eu queria que vocês repassassem, por favor, hoje, como é que está mais ou menos essa sensibilidade da carteira a movimentos na taxa de juros e como que isso até muda a perspectiva de vocês, né, que vocês tinham no início do ano, quando a gente estava contemplando uma Selic mais próxima a 12%, né, no final do ano, agora a gente está com a Selic mais próxima a 3,5%, talvez, né, então entender um pouquinho melhor essa sensibilidade, tanto na parte do ativo e no passivo, para o NII. E uma segunda pergunta, aqui voltando para a parte de qualidade da carteira, dar um foco aqui no rural, né, então a gente teve o resultado do Banco do Brasil ontem e com o principal hoje de manhã, a gente conseguiu entender em várias dimensões, né, como é que está o problema lá, em termos de renegociações, de inadimplência, de potencial quebra de safra relacionada a El Niño. Então, eu queria repassar um pouco esse assunto com vocês, né? Então, como vocês veem hoje a qualidade da sua carteira de crédito rural, como vocês avaliam potenciais riscos aí associados a El Niño e ao preços maiores de fertilizantes com a guerra tá por aí, e como que isso deveria se refletir para vocês em crescimento e provisão? Obrigado. Tá bom. Então, vamos à primeira parte, que é casamento de ativos e passivos. Nós continuamos ainda com a operação, e vamos continuar sempre, que é uma estratégia que a gente tem. Temos 4 bilhões hoje de posicionamento na captação, que estaria descasado se olhar o número global com os ativos, da carteira de ativos do banco, tanto compulsórios, como operações de crédito, enfim, todos os ativos pré-fixados que a gente tem e os ativos indexados ao CDI no passivo. Não é nada. Se a gente entrar por dentro nas margens da carteira, estamos zerados, estamos netados. Vamos continuar com a operação do CDB pré-fixado. E LCA, letra financeira, todos os ativos que tiver com preço e uma margem razoável, a gente está captando no pré-fixado. Então, independente da taxa de juro que vier, não vai ter modificação nessa operação. Vão ficar bem posicionados, bem tranquilo, casar. O ruim da taxa de juro alta é que prejudica muito o desempenho da economia, né? As pessoas começam a sentir, as famílias estão endividadas com essa taxa de juro alto, os empreendimentos, mesmo pequenos empreendimentos das pequenas empresas ou das grandes empresas ficam empossados, as grandes empresas estão com alto nível de liquidez, as boas empresas, né? E não com projetos de investimento, não estão investindo. Isso é ruim para a economia porque reduz sensivelmente a oferta de novos produtos e serviços, né? E, em compensação, do outro lado, o governo está sempre dando uma mãozinha para o consumo das pessoas. Consumo sem uma oferta de novos serviços, de novos produtos, a inflação fica ruim do Banco Central baixar a poeira da inflação, e isso vem puxando uma taxa de juros sempre. Essa é a ciranda brasileira que a gente conhece. Estamos no ano eleitoral, o governo agora está com o desenrola, né, que tem pessoas que são endividadas, você desenrola de manhã e se enrola de tarde, né? Já vai lá e já faz uma compra a prazo, já tem enrola de novo. Que está acostumado a ficar devendo, então vai ficar devendo sempre. Bom, então temos o produto do desenrola, que vai mexer com a economia, tá? Vai entrar aí uma grana a mais de 10 bi, 13 bi, 15 bi, exatamente o número, que é o dinheiro dos depósitos de pequenos valores residuais que estão no sistema bancário, que a gente teve que mandar para a Receita, para o Banco Central esses valores, aliás, mandar para o Tesouro Nacional, tá? Para o FGO. Isso é muito dinheiro, que é um dinheiro extra que vai entrar na economia. Mas o dinheiro que vem aí agora, financiamento de táxis, carro de Uber, que também está aquecendo a economia, né? Então, esses valores ficam ruins do Banco Central matar a inflação e a taxa de juros também ceder. Quero dizer com isso que a economia vai ficar
os endividados vão ficar mais endividados, as empresas endividadas vão ficar mais endividadas e as que estão com caixa vão ficar com caixa maior porque está no lado bom na maré da taxa de juro alta. Enfim, mas isso não afeta o nosso balanço. O que afeta o nosso balanço, sim, é a inadimplência, que é em função da economia que a gente realmente não estava esperando uma inadimplência tão alta. Bom, quanto ao crédito rural, o Ivanor pode falar bastante, porque está de diretor na área agora, mas a gente também está à disposição para falar de crédito rural o dia inteiro, se vocês quiserem, que é uma das maneiras que eu mais entendo. Em relação ao crédito rural, nós temos uma característica diferente aqui do BB e do resto do país. São pequenos produtores rurais, nós temos aí na carteira cerca de 35 mil produtores rurais. A nossa carteira aí ela tem uma inadimplência média aí na casa de 2,5%. Nós temos nos concentrado aí principalmente em 2025 e vamos continuar em 2026 para ajustar o fluxo de caixa desses produtores aí. Não temos nenhuma pretensão em crescer, não temos nenhuma pretensão em alavancar em investimento, mas ajustar o fluxo de caixa do produtor rural e principalmente garantir a produção dele, o custeio da nova safra para aqueles produtores que estão conseguindo rodar o seu endividamento. Então, ele pagou o investimento, o custeio da safra 25, 26, o banco financia 26, 27, novamente aí para garantir a produção dele. Nós fizemos muitos ajustes aí com programas governamentais, tivemos ajuda aí do governo do estado para equalizar juros, e tudo isso foi feito lá no segundo semestre de 2025. Em 2026, a gente já tem sensibilizações aí de produtores que já colheram melhor e já estão liquidando algumas posições. O preço não está ajudando. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma produção importante na área do arroz, que vai muito bem a produção, porém o preço está ruim, então há um estoque excessivo aí no campo e nas indústrias de arroz aí, mas o grão existe. Então, assim, o pior cenário é a não existência do grão. O preço ele oscila, ele é sazonal, como se diz por aí, e o importante é o produtor garantir a produção. E este ano, da safra 25, 26, principalmente de grãos, ela foi boa no Rio Grande do Sul, com exceção de algumas regiões bem pontuais aí. Então, não temos grandes preocupações em relação ao aumento da inadimplência. Muito pelo contrário, a ideia é mantê-la em níveis até menores do que está hoje. Bem, só com licença, eu vou dar mais uma pitadinha no crédito rural. Os insumos, tá? Temos preços contidos no arroz, o produtor está com prejuízo no arroz, o soja também não está na expectativa de preço, tem cotas de exportação, inclusive na carne, com chineses, então os mercados ficam meio inibidos de uma expansão melhor de preço, tá? E se contrabalançar com os preços agora no nosso soja os Estados Unidos estão querendo melhorar a posição de exportação de soja para a China, essa coisa toda que a gente passa acompanhando aí. Bom, o dilema está no curto prazo, a guerra aí entre Estados Unidos e Irã, porque quando a guerra parar, que for voltar um equilíbrio de paz na região, naquela região geográfica do país, lá no estreito, lá que o transporte melhorar, vai demorar uma ressaca, aí, talvez uns 60 dias aproximadamente, para voltar uma normalização de preços do petróleo. Tá? Espero que seja mais e os estragos da guerra não acumulem muito
grandes obras que vão ter que ser feitas naqueles países lá. Bom, isso vai dar uma acomodação de preços, que no Rio Grande do Sul a gente só tem uma safra por ano, ou de soja ou de arroz, e não tem duas safras, ou de milho, e deu. Não é diferentemente no norte, que pode dar duas safras por ano, no norte não, centro-oeste, que é normal duas safras de vários produtos. Então, nós temos uma pequena safra de inverno, que é o trigo, e algumas coisas de pastagem, que escolhe safras, e vem outras pastagens aí, canola, que é pouquinho também, mas safras de inverno são poucas, tá? Não tem duas safras. Isso espero que normalize o preço, porque os insumos estão muito altos hoje. O agricultor já vem assoreado com as margens baixas no seu negócio, na sua produção, em função do achatamento do preço. Agora, imagine se continuar um preço de uma ureia como está hoje, aí, a quase R$ 6.000 a tonelada, fora da curva, o diesel também com preço aviltado em função da situação do petróleo, da energia de petróleo do mundo inteiro, mais os adubos químicos que a gente tem que importar, que nós somos dependentes desses adubos químicos. Só uma coisa barata no Rio Grande do Sul, que tem bastante à vontade, é calcário. Então, o preço é local, produção é local, tranquilo, tá bom de comprar, tá barato para o agricultor que quiser investir e corrigir solo. Mas, enfim, se não melhorar isso aí, o sinal não é muito bom. Temos também um sinal de muita chuva, um El Niño também, não sei. Se chover demais na hora do plantio também a gente não sabe, que essa primavera que vem. Então, as nuvens não estão muito legal nesse cenário aí. Mas vamos torcer. O agricultor está sempre pensando que Deus vai ajudar. Então, às vezes Deus ajuda, mas ele também, às vezes, esquece também. Mas tudo bem. Então, vamos aguardar o que vem na próximo páreo aí para o cenário agrícola aí, que é muito importante para o Rio Grande do Sul, é 40% do nosso PIB, pode chegar mais, e a gente precisa de boas safras e gente de coragem que plante. Mas esse aqui no Rio Grande do Sul tem bastante. O pessoal gosta de um risco rural aí, sem problema nenhum. Tá muito claro, tá muito claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. Legal, Antônio, obrigado a você pelas perguntas. Então vamos avançando aqui agora. Por gentileza, gostaria que abrisse o áudio para o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Natan? Obrigado, pessoal. Eu vou voltar só no ponto de qualidade de carteira. Eu acho que tem alguns moving parts, né? Mas quando a gente olha para o formation, né, de vocês, né, para o delta com a baixa para prejuízo aí de tanto estágio 3 quanto do NPL mesmo, ele tem rodado bem mais alto do que o cost of risk de vocês, né? Vou falar 2% aqui, mas acho que gravita ao redor disso. Tem rodado mais para 4%, 5% da carteira, os formations, que é bem acima, e esse TRI teve um pouquinho de queima de cobertura, mas meu ponto é sustentável isso? O TRI foi meio que one-off na questão de formation, e a gente vai ver, né, o cost of risk de 2%, ele se mantém como guidance, só para checar esse ponto, porque me pareceu um pouco mais alto essa formação de novos ativos problemáticos, vamos chamar assim. E a pergunta número 2 é só sobre consignado. Eu sei que já é um produto que tem perdido um pouquinho de market share, a gente vê os desafios da indústria, né, no INSS, às vezes para, às vezes não para. Eu só queria entender um pouquinho de visão de vocês aqui para o produto de crédito consignado, né, o apetite do banco por produto consignado, se tem algum produto que vocês estão mais animados, só para entender aqui um pouquinho a queda do produto. Obrigado. Tá bem, Yuri? Isso, o Yuri coloca sobre o NPL Formation, que é a nova formação de inadimplência, né? E o desempenho da nossa provisão, né? Se a gente entende que esse é um patamar que a gente tende a ver aí pela frente. Obrigado pela pergunta. Eu acho, em relação à inadimplência e à qualidade da carteira aí, e ao ativo problemático, que são as dívidas vencidas acima de 90 dias ou marcadas por alguma situação da 4966, e a baixa prejuízo, há um empossamento maior aí das operações no estágio 3. Então, agora são 15 meses, né? Ou 18 meses a partir do primeiro dia de vencimento, ou 24 meses para baixar prejuízo. Nós estamos cumprindo o prazo total aí para fazer a baixa, que é quando completa os 100% aí. Neste ano, vai ter, assim, uma curva maior
em relação ao ano de 2025, que é quando completa aí 1 ano e meio, 2 anos da entrada da 4966. Então, vai permanecer aí, a expectativa é que permaneça aí nesses indicadores aí. Claro que tem muita coisa daí que ainda nós vamos conseguir negociar, mas que são dívidas mais recentes aí, recentemente entrada no estágio, mas as mais antigas nós já estamos adotando outras medidas de cobrança, que é cobrança judicial, execução judicial, enfim, execução das garantias, o que demanda um tempo ainda maior. Em relação ao crédito consignado, a expectativa é manutenção de carteira aí. Nós temos uma expectativa de crescimento no consignado CLT, no INSS a gente vem assim meio de lado aí, até pelas mudanças, hora para, hora abre, muda isso, taxa pré-fixada tabelada pelo governo, agora aumentou o prazo, nós não temos muito apetite no prazo longo, até porque a gente não tem uma experiência muito boa com as operações de crédito consignado alongadas aí. Então, a gente tá seguindo aí na tentativa de rodar a carteira. Nós vamos fazer aí, como o presidente falou, a partir desse ano nós estamos mais entusiasmados aí, até porque há uma maturidade do crédito consignado CLT e estamos apostando aí algumas fichas aí, olhando para o empregador, né? Então, para a qualidade da empresa, para a rotatividade dos funcionários na empresa e trabalhando com funcionários de empresas que já têm histórico de relacionamento com o banco. Nós ainda não estamos mar aberto aí, ofertando crédito consignado para todos os trabalhadores da iniciativa privada. Estamos focando naqueles trabalhadores que têm, de empresas que têm relacionamento com o banco ou que possuem folha de pagamento, recebíveis dentro do banco, que nos dá assim, uma certa tranquilidade no crescimento dessa carteira. Não, perfeito. Só no ponto 1, então, de inadimplência barra provisão. Então, acho que deveria ser natural a gente esperar essa cobertura continuar caindo um pouquinho, né? Dada a dinâmica de baixo para prejuízo um pouco mais alongada. Faz sentido Sim, pensar? na medida que vai baixar, que vai baixando a prejuízo, essa dinâmica aí, ela vai ter uma queda. A gente já sente aí, no mês de abril, a gente já viu isso, e a tendência é que, agora fechando o próximo TRI, que haja uma leve queda em relação a isso. Que aí vai desempossando, vai entrando menos, né, no estágio 3, e esse indicador ele tem uma tendência, se continuar dessa forma, a ter uma pequena redução. Maravilha, muito obrigado. Diretor, se puder contribuir também, eu acho que Yuri foi trazido aqui diversos pontos aqui também pelo diretor Ivanor, o presidente e o diretor Gonzaga, sobre diversas ações que estão em andamento junto ao banco para fortalecer a cobrança, a recuperação de crédito. Quando a gente olha o custo de crédito hoje, ele é o custo de crédito, né, considerando as despesas de provisão líquidas das receitas de recuperação de crédito. Então, tem iniciativas nessas linhas aí também. E a gente não foi promovida nenhuma revisão de guidance nos indicadores nesse trimestre, justamente para a gente acompanhar um pouco a realização dessas ações. E o momento propício para isso, ele acaba sendo o meio do ano, né? Na próxima divulgação, a gente tende a reavaliar como é que foram a performance, como é que está a performance da carteira, e a partir disso estabelecer as projeções para o restante do ano, né? Podendo revisitar, né, esses indicadores aí, principalmente de custo de crédito. Tá bem? Não, tá super claro, Natan. Obrigado. Se eu puder uma terceira, já aproveitando aqui então, só sobre capital de vocês, acho que é uma coisa muito boa, né? Assim, deve ter alguma ajudazinha da 13 e 14, eu não olhei aqui no detalhe, mas o capital do banco tá muito sólido, né? Eu queria só entender assim a dinâmica de vocês como vê esse ratio, né? Se tem alguma dinâmica de payout diferente
E pensando aqui, dado essas mudanças que a gente viu com a 4966, a gente fala muito de crédito tributário. E o crédito tributário do Banrisul ele tem ficado bem de lado, que é uma notícia boa, né? O DTA de vocês não tem crescido, que ao contrário de alguns outros bancos. Então, só para entender aqui, como tem sido a mensagem de vocês para capital, esse 14% que a gente tem visto agora de capital principal, ele se mantém, ele cai, aumenta payout, não aumenta? Como vocês estão vendo a dinâmica de Basileia de vocês? Obrigado. Tá bem? Ok. Pronto. Bom, acho que ele tinha falado sobre guides, né? Anteriormente, né? Isso. O guides, neste momento, a gente está observando esse trimestre. Provavelmente, vamos revisar algumas rubricas, algumas linhas, no segundo semestre. Logo no início do segundo semestre, a gente vai fazer alguma revisão, tá? Fazer algum pequeno ajuste, se necessário for. Tá? Quanto ao capital, nós estamos com 14,1 aí de Basileia, só de capital nível 1. Tá? Bem confortável. Nosso conselho aí determinou 14,5, seria o nosso nível mínimo aí, para ficar uma situação bem confortável de modo global do banco. Não, quanto ao payout também não temos expectativa de mudança nenhuma, vai continuar. Historicamente, o banco sempre vem distribuindo aí 40% de dividendos, vai continuar nesse nível, então não temos nenhuma expectativa, não temos. Lógico, o acionista gosta, se fosse mais, tudo bem, mas a gente privilegia sempre a qualidade da Basileia e o volume de capital do banco. Então, vai ficar nesses níveis aí, Yuri. Acho só complementando, diretor, a gente tende em nível 1, né, a partir da discussão da renovação do contrato da Folha, pode haver uma sensibilização no nível 1 ainda em 2026, Pode haver, sim. conforme a negociação que se encontra em andamento, né? Então, não dá para a gente prever a manutenção de 14% para o fechamento de ano, em virtude principalmente desse acordo a ser realizado. Não, super claro ambos. Muito obrigado, pessoal. Tá ok? Senhores, então gostaria de agradecer a presença de todos no nosso evento. A gente encerra aqui as nossas... temos mais uma pergunta aqui, perdão, me passei aqui. Queria abrir aqui só a sua última pergunta para o Eduardo Nishio, da Genial. Nishio, desculpa. Tudo bem? Nos escuta? Tudo bem? Pensei que Tudo você ia bem, me quase te deixei de esquecer. fora. Sem problema, acho que a minha pergunta é mais relacionada aí ao asset quality também, aproveitando a pergunta de Yuri. Antes de mais nada, boa tarde a todos, aí, a todos os diretores. Em relação à qualidade dos ativos, assim, eu queria entender um pouco melhor a dinâmica que vocês estão vendo aí na piora, enfim, dos indicadores, né? Se você olhar aqui o custo de crédito de vocês continua um patamar bem elevado, 542 milhões no trimestre. Vocês estão consumindo, já faz um tempo, cobertura, né, que rodava 200% e agora está 145%, enfim. Queria também entender um pouco dessa dinâmica, como vocês veem isso para frente. Mas acho que o guidance de vocês de custo de crédito de 2,2, acho que implica mais ou menos em uma provisão líquida de 1,5 bi, né? E só nesse trimestre vocês fizeram 1/3 disso tudo. Queria entender um pouquinho dessa dinâmica, por que vocês tiveram essa necessidade de fazer tanta provisão esse trimestre, quais as carteiras que pioraram, o que vocês estão olhando para frente em relação a isso, se foi só a 4966 que implicou nessa necessidade de provisionamento, e, enfim, um pouco mais de cor nesse sentido. E olhando para frente, né, assim, o ROI de vocês ainda está baixo, ainda vocês estão nessa recuperação, principalmente em relação aí à qualidade dos ativos, mas eu queria saber de vocês, o que vocês vislumbram ali no longo prazo, em termos de retorno do seu patrimônio, se vocês dá para chegar pelo menos num retorno próximo ao seu custo de capital, enfim, o que vocês e quando vocês acham que chegam nesse patamar. Muito obrigado. Ok. Eduardo, né? Eduardo, em relação à primeira parte da pergunta, que é em relação ao percentual de cobertura da carteira. À medida que nós vamos fechando o tempo aí necessário para começar a baixar a prejuízo, a tendência
E a gente já viu isso agora em abril e vai acontecer nos próximos meses, é de aumento desse percentual de cobertura. Então, a gente tem aí uma expectativa em relação a isso, até porque a gente não acredita num crescimento acelerado da inadimplência nos próximos tempos, por alguns motivos. Primeiro, porque nós estamos melhor organizados internamente, já entendemos como funciona a dinâmica, né? Daí a mecânica da 4966, e estamos melhor organizados, reestruturamos toda a área. Até então, nós dependíamos para cobrar a pendência quase que exclusivamente da rede de agência, da pendência ativa. E como eu comentei, nós temos uma carteira muito pulverizada, onde os nossos 20 maiores clientes inadimplentes representam aí 6% apenas do total da pendência, então é uma carteira muito pulverizada aí, com milhares e milhares de clientes, milhares e milhares de contratos. E para ganhar escala isso, o jeito é com a ajuda de terceirizados, que é a licitação que nós estamos terminando. O banco, infelizmente, não acorda de manhã e diz, hoje eu vou contratar uma empresa para ajudar a cobrar. Nós temos que licitar por ser uma empresa pública, e aí isso demandou um tempo aí, mas na sequência aí nós vamos ter aí pela licitação aí o incremento de em torno de 200 posições que vai nos ajudar a cobrar. Então, cobrar o pequeno varejo, cobrar as pequenas operações, renegociar com o pequeno varejo. Nós implantamos uma plataforma digital de cobrança que se chama Finanças em Dia. Nós não tínhamos pouca coisa aí até a entrada da 4966, apenas do prejuízo. Nós tínhamos alguma coisa digitalizada e terceirizada, e a partir de então, com essa mudança da mecânica e do procedimento, nós passamos então a trabalhar e a olhar para implantar uma plataforma digital para que a rede de agência, os nossos colegas nas agências, tenham mais, dediquem o seu tempo para fazer negócios e aumentar o relacionamento com os clientes. Tinha uma outra parte da pergunta que agora eu não lembro. Foi tudo? Não, Custo de crédito. Aí. Desculpa, pode falar, Nichio. em relação às carteiras que vocês veem com uma piora maior, enfim, necessidade de provisionamento e o custo de crédito que aumentou bastante. Como que vocês veem esse? Isso, as carteiras que sofreram mais, carregaram mais provisionamento. Carteiras que provisionaram mais provisionaram. Tá, ok. Eduardo, não tem assim que eu possa dizer uma carteira única aí que ela carregou mais provisionamento. Como eu falei, o crédito é bem pulverizado. Nós temos uma postura defensiva aí, bastante conservadora. Então, assim, está bastante equilibrado. Temos aí um agravante aí que o presidente comentou aqui, que nós temos algumas ações de superendividamento, aí sim tem um carregamento mais forte em função da marcação pela obrigatoriedade da 4966 no estágio 3, e aí nós provisionamos aí, nos defendemos aí desses créditos ali. Porém, a gente conseguiu fazer aí uma estratégia interna de acelerar as negociações com os credores. Então, a gente está tendo aí uma média de 15, 20 negociações por dia aí que está dando êxito e recolocando esses créditos no seu trilho. E como se trata de clientes que têm relação trabalhista aí, ou com o Estado, ou com o município, ou com empresa privada, nós estamos negociando isso tudo dentro do consignado, o que nos dá uma garantia de liquidez para o futuro. Acho que complementando também, diretor Ivanor, para fins de custo de crédito, Nichio, é importante a gente colocar dois pontos aqui. Eu acho que o primeiro deles foi trazido no início, que ao longo de abril, olhando para frente, ao longo de abril,
né, existia uma operação de um caso específico, a qual foi renegociada, né, a operação, e essa operação ela estava em estágio 3, né, então isso para frente já suaviza no próprio indicador. E o segundo elemento, quando a gente está olhando o custo de crédito, e é o mesmo indicador para fins de guidance, a gente teve no quarto trimestre um provisionamento para um caso específico de 257 milhões, né? E como ele era um ativo que não estava dentro da carteira de crédito, ele era um ativo financeiro, né? Para fins do cálculo do custo de crédito, a gente não considera esses 257 milhões dentro da variável, né? Então, isso é importante trazer aqui, porque o valor ele foi significativo, né? A gente explicou e comentou isso na divulgação do quarto trimestre. Então, para fins do indicador, na hora da apuração e comparabilidade para o indicador do guidance, que a gente coloca esses dois elementos olhando para frente são importantes, tá bem? Perfeito. Perfeito, obrigado. Obrigado, então. Obrigado, Nishio. Então, agora, de fato, né, gostaria de encerrar a nossa call de resultados do primeiro trimestre, agradecer a participação de todos. Para as dúvidas que remanescerem, o time de RI aqui, liderado por mim e pelo Emiliano, a gente fica à disposição para a gente fazer as conversas e mesmo responder. Muito obrigado a todos e até o próximo trimestre.